Sejam todos muito bem-vindos ao 5º Seminário Setembro Azul, Pluralidade nas Conquistas Sociais. Palestrante da agora, Kitana Dreams, é uma drag queen surda, sinalizada e oralizada, artista digital influencer, maquiadora, youtuber, crafter, atuação em diversos eventos de moda e teatro, hosters e feiras e eventos. Instrutor de curso de maquiagem, atuou no documentário de curta-metragem Dois Mundos, exibido em 2009. Ganhador do Prêmio de Cinema Brasileiro, melhor curta-metragem documentário. Eleita Miss Plus Size Gay Rio de Janeiro em 2013 e terceiro lugar no concurso Miss Brasil Plus Size Gay em 2015. Em 2016, teve 300 mil acessos nos vídeos Gírias de LGBT, em Libras no Facebook. Youtuber nos segmentos tutoriais de maquiagem, entretenimento atualizados. Atuou também no documentário realizado pelo programa Gera Mundos, TV Imes, no ano de 2017. Fique agora com a palestra com LGBTQIA+, com Leonardo Braconotti. Olá! Meu nome é Leonardo e o meu sinal é esse. Eu sou uma drag queen surda, digital influencer, youtuber, maquiadora, artista cultural e muito fina, né? Maravilha! Então, eu vou contar para vocês um pouco da minha história, como eu comecei a entrar nesse mundo drag queen. Quando eu era pequenininho, eu ficava admirado com aquelas mulheres que usavam aquelas roupas brilhosas. Eu achava incrível aquelas roupas. E com o passar do tempo, eu não entendia nada como funcionava o meu corpo. Eu não sabia se eu era homem, se eu era gay, se eu era drag queen, se eu era travesti, se eu era transexual. Eu não sabia nada porque eu não tinha essa informação. E depois de um tempo, eu passei a me esconder, porque eu comecei a perceber um padrão de relacionamento, sempre um homem com uma mulher, e eu não sabia onde eu me identificava ali. Depois, mais ou menos com 17, 18 anos, eu comecei a sentir a necessidade de me montar como drag queen. É fato que antes eu não sabia disso, né? Então eu fui a uma boate LGBTQIA+, e naquele momento eu me deparei com uma drag queen. E eu fiquei admirado, eu achei ela maravilhosa e eu percebi que era ali que eu me identificava. Então eu queria aprender mais sobre o assunto, eu queria entender como funcionava o mundo drag queen. Então uma amiga minha me apresentou a ela e nós começamos a conversar e ela me ensinou os diferentes tipos de identidade de gênero que existem dentro da comunidade LGBTQIA+. Então, eu aprendi sobre o assunto e eu percebi que ali é que eu me identificava. De fato, eu não tinha esse desejo anteriormente, né? Então, eu ficava um pouco confuso, eu não sabia onde eu me identificava, mas depois que ela me explicou, eu entendi perfeitamente que eu sentia a necessidade de me montar. É como se fosse aquela história da Cinderela. Vocês conhecem essa história, né? Então, é uma mulher normal, que anda muito triste, e de repente aparece uma fada madrinha, e essa fada madrinha transforma ela, arruma ela todinha, dá um vestido lindo, e ela fica irreconhecível, as pessoas não reconhecem ela. Então, ela vai a uma festa, dança com um príncipe, e meia-noite ela precisa voltar correndo para casa, porque o feitiço vai se desfazer, certo? Então, ela volta a ser normal. Então, essa história da Cinderela é muito parecida com a minha, porque quando eu me monto como drag queen, eu me sinto maravilhosa, eu me sinto muito bem, com a minha autoestima elevada. Isso é um tipo de arte, né? Parece que isso já está internalizado em mim, por diversos motivos, né? Quando eu era jovem e eu estudava, eu sofria muito bullying na escola. Eu era muito perseguido, eu já tive depressão,
Por muito tempo eu tive depressão e eu tinha diversos questionamentos internos. Também eu não aceitava o meu corpo. E junto com isso, né, eu internalizava muitos problemas. Era muito angustiante. Então, quando eu me monto como drag queen, isso é muito bom para mim, aumenta a minha autoestima, porque é uma arte, né? É como se eu estivesse entrando num mundo de fantasia. Então, eu passo a imaginar muitas coisas, são muitos objetos coloridos, e quando eu me monto, eu me sinto muito bem. Em relação à timidez, quando eu quero deixar a timidez de lado, né? Eu vou e me monto como drag queen. Então, isso me deixa mais segura, mais forte, eu me sinto incrível, minha autoestima melhora, são muitas coisas maravilhosas que acontecem dentro de mim, por isso que eu me sinto bem. Então, quando eu me monto como drag queen, eu me sinto incrível, parece que eu esqueço todos os meus problemas, eu esqueço de tudo, e eu só foco na minha performance como drag queen. Isso é a minha arte. Então, vocês sabem, né? Eu sou surdo. Eu vou contar para vocês um pouco da minha estratégia, como eu utilizo-me disso. Vocês sabem que a maioria das drag queens são cantoras de boate, certo? A maioria são ouvintes e elas cantam em boates e eu sou surdo. Vocês acham que por causa disso a minha autoestima é baixa? Não, eu vou contar para vocês como é que eu faço, né? Porque, como eu já disse anteriormente, isso é uma arte interna. Então, eu utilizo de estratégias. Então, na boate eu não posso cantar, né? Então, eu virei hostess. O hostess é um profissional que fica na porta da boate. Então, ele fica recepcionando as pessoas. Ele fica entregando flyers na fila para as pessoas, fica interagindo com essas pessoas, conversando. E depois disso, melhorou muito o meu trabalho. Porque com esse trabalho de hostess, eu comecei a frequentar diversas festas, eventos, aniversários. O carnaval, né? O carnaval é maravilhoso. Vocês sabem que as drag queens amam o carnaval. Depois surgiu a oportunidade de eu criar a minha conta no YouTube. Isso me ajudou muito, me auxiliou muito, porque hoje em dia eu me tornei uma digital influencer. Agora eu sou drag queen surda e capaz. Então eu mostro isso, eu divulgo isso para a sociedade, eu motivo as pessoas, eu transmito informação para as pessoas. E aí eu consegui evoluir muito nessa área, mostrar e divulgar o meu conhecimento, o glossário dessa área, né? A sociedade ouvinte utiliza-se de oralidade, né? Então, eles têm acesso à informação. Já a comunidade surda tem uma barreira comunicacional. Então, eu aproveito para criar conteúdos no YouTube, justamente para poder ensinar a comunidade surda. Então, eu tenho conteúdos de passo a passo de como se maquiar. E com o passar do tempo, eu me tornei digital influencer. Para mim é como se fosse algo muito natural, né? Antes do YouTube, eu já tinha um blog. Blog. Ai, desculpa. Blog. Vocês entenderam, né? O sinal de blog é esse. Então, eu comecei com blogger, depois fui youtuber, depois digital influencer. Isso é muito natural para mim. Isso parece uma geração, né? Uma geração de redes sociais, não é? Maravilha isso. Então, com o passar do tempo, motivando as pessoas pelas redes sociais, eu percebi que isso é muito maravilhoso. E eu recebo muitos elogios. Parece que isso aumenta a minha autoestima e me ajuda na interação com as pessoas. Eu ajudo a motivar as pessoas e, em troca, eu recebo a mesma motivação. Então, para mim, isso é muito bom, é maravilhoso. Eu não sei explicar.
ser digital influencer é muito difícil. Nós precisamos lutar muito para ter algumas conquistas, para tentar se equiparar à sociedade ouvinte. Tanto os surdos quanto as pessoas com deficiência precisam lutar bastante. Mas nós conseguimos sim, nós conquistamos o nosso espaço. Nós precisamos do apoio da população, para que nos dê sugestões, críticas, podem nos dar críticas construtivas para que nós consigamos melhorar nosso trabalho, nossa interação, nossa troca. Eu me monto como drag queen, né? Mas eu tô me apresentando para vocês agora como Leonardo. Então, vocês podem me chamar de Leonardo. Se estiver montada como drag queen, vocês podem me chamar de Kitana. Mas, na realidade, vocês podem utilizar-se do pronome feminino ou masculino, porque isso é uma personagem. Mas a maioria das pessoas continuam me chamando de Kitana. Parece que o Leonardo, infelizmente, desapareceu, né? Porque a maioria das pessoas me chamam de Kitana e podem continuar me chamando assim. Mas há uma diferença. No caso das travestis e das transexuais, só podem utilizar o pronome feminino, sempre o pronome feminino para tratar-se a elas. Já no meu caso, pode utilizar-se do pronome masculino, feminino, no caso de drag queen, mas como eu estou me apresentando como um homem, vocês também podem me chamar de Leonardo, ok? Para eu me montar como drag queen, é muita coisa, leva muito tempo. Só de maquiagem são mais ou menos umas 2 horas. A maioria das drags conseguem fazer em um tempo menor, porque elas já são acostumadas a trabalhar em boates. Então, elas já têm muita experiência para se montar. Como eu me monto de vez em quando, eu demoro muito tempo. Só de maquiagem são mais ou menos umas 3 horas. Para me montar, 2 horas, totalizando 5 horas. Ah, e outra coisa que eu não posso esquecer. Antes de eu me montar, de me maquiar, eu preciso me depilar toda. É muito trabalhoso, isso é babado, isso é grave, né? Então, vocês sabem que existe um glossário, um dicionário próprio da comunidade drag queen e LGBTQIA+. São termos específicos da área. Então, tem palavras, termos específicos da comunidade ouvinte e tem termos específicos da comunidade surda. Porque nós fazemos combinações, né? Às vezes tem termos que combinam com a oralidade e tem termos que combinam com o exagero de expressão. Então, por exemplo, babado. Esse babado, o significado dele é como se fosse uma fofoca, mais alguma coisa urgente que a gente descobriu agora. Ah, isso é babado! Então, é assim que a gente utiliza, babado. A palavra grave, o sinal é esse, grave. É como se fosse, eu tô chocada, eu tô assustada, nossa, por exemplo, alguma pessoa fala uma coisa muito pesada ou que nos deixa assustada, em choque, então a gente fala, isso é grave. Esse é o nosso glossário, né? Então tem muitas coisas maravilhosas. Por exemplo, a palavra top, top. É como se fosse um sinal intensificado, perceberam? Maravilha, maravilha, palavra maravilha, estão vendo? Maravilha, perceberam meu jeito intenso de sinalizar? Maravilha. Ah, também tem o fina, sinal fina. Que mais? A rica. Vocês sabem, né? Rica. Rica. Rica, né? Ah, é muita coisa maravilhosa. Então, eu vou finalizando. Eu quero agradecer pelo convite. Obrigado por tudo. Obrigado por vocês estarem me assistindo. Aproveitam e me sigam nas redes sociais, @KitanaDreams.
E é isso. Beijos, tchau!